O aquecimento global não passa de uma conspiração de cientistas. Você já deve ter ouvido algo nesse sentido em algum momento, de que nós estamos nessa por dinheiro, ou de que nós somos uma sociedade secreta organizada para esconder a verdade, para atrapalhar o desenvolvimento dos países pobres ou alguma coisa do tipo. Será que é mesmo? Ou será que isso não passa de mais uma mentira que os negacionistas contam? Roda a vinheta aí. Pois é, a primeira coisa que é estranha é falar de conspiração de cientistas. Porque, sinceramente, eu como cientista acho que seria muito difícil a gente conseguir fazer uma conspiração decente entre nós. Primeira coisa é porque não é da natureza do trabalho científico. A ciência se fundamenta nas evidências. O que nós fazemos nas nossas pesquisas em laboratórios, trabalhos de campo, simulações de computador, etc., é buscar evidências sobre os fenômenos da natureza e seguir essas evidências independente dos nossos desejos. Se os dados, se os fatos que nós apresentamos e descobrimos vão de encontro, são contrárias às nossas opiniões, é muito simples, nós mudamos de opinião. Então a ciência, ela tem em primeiro lugar essa característica. Nós trabalhamos em cima de evidências que podem muito bem mudar o nosso ponto de vista. Outra coisa que precisa ser dito é que os cientistas tendem a ser muito competitivos entre si. O cientista, muitas vezes, ele vai querer desbancar uma tese vigente ou superar o trabalho de um colega. Ele vai querer ter a sua publicação saindo numa Science ou numa Nature e sendo muito citada, muito recomendada. E isso, obviamente, não combina com a ideia de você ter um corporativismo ou um grupo de cientistas conspirando para alguma finalidade. Mais do que isso, a própria gratificação do trabalho científico está exatamente nessa busca pela verdade, está no deslumbramento com as descobertas. A natureza do fazer científico é completamente diferente do tipo de mentalidade que está por trás de montagem de conspirações. Então é muito estranho tudo isso. Eu devo inclusive acrescentar uma coisa. Em geral, essa ideia de conspiração recai muito em cima do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que tem inclusive aqui um dos relatórios dele, um volume do 4º relatório aqui comigo. O que é um completo absurdo. Primeiro porque o IPCC ele é montado numa base rotativa a partir de diferentes cientistas de vários países, com representatividade regional de países mais pobres e países mais ricos, com representatividade de gênero e evitando repetir demais os autores exatamente para não viciar o processo. Outra coisa que precisa ser dita é que o IPCC ele não produz ciência, ele não produz nada de fato inédito. O que o IPCC faz é compilar o material científico publicado na literatura da área e em literatura científica em geral. Então, o que o IPCC faz é juntar, portanto, isso tudo e mostrar qual é o estado da arte do conhecimento em clima. Então, isso nada tem a ver com conspiração. Então, se não tem conspiração de cientistas, será que haveria alguma outra conspiração acontecendo na realidade? Isso nos leva de volta lá no ano de 1968. Naquele ano, o Instituto Americano de Petróleo solicitou ao Instituto de Stanford um relatório, um parecer científico sobre a possibilidade de existir aquecimento global. Afinal de contas, se o mundo aquecesse por conta do CO2 emitido pelas petroquímicas, isso fatalmente em algum momento iria afetar os negócios da indústria. E cá para nós, se você não sabe, o Instituto Americano de Petróleo é um lobby poderosíssimo. Tem 650 grandes empresas como membros, aí incluindo a Exxon, a Chevron e os braços norte-americanos da Shell e da BP. Pois bem, o que é que o relatório encomendado pelo Instituto Americano do Petróleo concluiu? Que a humanidade está realizando um vasto experimento geofísico, que mudanças significativas de temperatura quase certamente viriam a ocorrer em torno do ano 2000, trazendo consigo mudanças no clima, e alertava esse relatório que
Se a temperatura mudar significativamente, vários eventos são esperados, incluindo o derretimento dos mantos do gelo, a elevação do nível dos oceanos e outros fenômenos. Pois bem, mesmo diante dessa alerta, a indústria do petróleo não fez nada, não moveu uma palha. Pelo contrário, ela pareceu descontente com os resultados. E em função desse descontentamento, a Exxon, no caso, resolveu tomar um outro caminho. Contratou ela mesma cientistas para pesquisar o potencial impacto das atividades das petroquímicas sobre o clima. No final dos anos 70, ela montou justamente esse grupo de cientistas, liderados por James F. Black, e entre 77 e 78, James Black apresentou um memorando para a direção da Exxon com projeções climáticas incrivelmente parecidas com aquelas que viriam a ser produzidas pela comunidade de cientistas do clima muitos anos depois. Por exemplo, o relatório de James Black projetava concentrações da ordem de 2 a 4 vezes maiores do que as pré-industriais até 2075. Nesses cenários, a projeção apontava para um aquecimento em torno de 1 a 2 graus Celsius após o ano 2000. Lembre-se que a gente, em 2016, chegou a ficar 1,2 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais. E o relatório também apontava que um valor mais provável de aquecimento poderia chegar até 3 graus Celsius em meados desse século. Mas não fica aí. Não são apenas as médias globais que eram apresentadas no relatório. Ele também abordava questões como o aquecimento diferenciado nos polos e, no caso, a projeção era de que, especialmente o Ártico, iria aquecer a uma taxa 3 vezes mais rápida do que o restante do planeta, além de acertar detalhes da física do clima que só viriam a ser revelados pela ciência muito depois, como, por exemplo, o fato de que, enquanto a troposfera, que é a parte de baixo da atmosfera, aqueceria, a estratosfera, a parte de cima, resfriaria. Outro resultado também surpreendente é que, naquele momento, o relatório já projetava que as mudanças climáticas iriam ter impactos por vários milhares de anos no futuro. As projeções eram tão alarmantes que o próprio cientista James Black, de dentro da Exxon, repito, lançou o alerta. Havia uma janela de 5 a 10 anos para iniciar uma forte transição energética que nos levasse ao abandono, ao fim do uso dos combustíveis fósseis. Lembre-se, isso era 78. Então essa janela estava aberta entre 1983 e 1988. 1988 foi o ano de criação do IPCC. Vejam só o tamanho da ironia. Ok, então nesse caso agora, como era um cientista de dentro, a Exxon iria confiar e iria atuar para prevenir, para evitar essa tragédia, não é isso? Não, senhor, não, senhora. A Exxon fez justamente o contrário. Mesmo sabendo de tudo há mais de 40 anos, sabe o que ela fez? Ela deu uma guinada. Ela dissolveu o grupo de clima em 1982, aposentou James Black em 1983, engavetou tudo e, especialmente a partir dos anos 90, passou a financiar grupos negacionistas. Foram mais de 30 milhões de dólares repassados a grupos como ALEC, o Heartland Institute, o Advancement of Sound Science Coalition e outros grupos especializados em fazer propaganda contra a ciência, tentando confundir a opinião pública em relação à questão do aquecimento global. A estratégia foi pensada em detalhes, basicamente se espelhando naquilo que a indústria do tabaco já havia feito anos antes, na tentativa dela de esconder os malefícios do cigarro à saúde. Só que vocês imaginam, a indústria petroquímica é muito mais poderosa do que a indústria do cigarro. Então imagine o estrago que eles seriam capazes de fazer. A ideia era semear a dúvida. Explicitamente eles diziam nos seus documentos que era preciso fazer com que o cidadão médio questionasse o consenso científico que já existia na época e, como a gente sabe, só veio a crescer depois. Eles queriam que a mídia apresentasse os ditos dois lados e que a cobertura da imprensa focasse muito mais nas incertezas, nas polêmicas, nos questionamentos, do que naquilo que de fato a ciência já conhecia. A estratégia também envolvia ganhar o conjunto do empresariado para o lado do negacionismo
e principalmente recrutar cientistas, sempre tem uma meia dúzia disposta a vender a alma, não é? E jornalistas para abraçarem essa causa, que na verdade é uma causa de destruição do planeta, como a gente vê. Mais importante de tudo, o objetivo explícito no documento, e isso nós estamos mostrando aqui para você, era mostrar que os defensores do protocolo de Kyoto aparecessem ao público como estando fora da realidade. Então, foi uma política, na verdade, criminosa de financiamento deliberado do negacionismo climático. Vocês acham, por acaso, que isso apareceu agora com esses negacionistas brasileiros frequentando aí as redes sociais e tudo mais? Não, isso é produto de laboratório da Exxon desde os anos 90. Tá vendo então, né, que se tem uma conspiração nessa história toda, é a conspiração das indústrias petroquímicas para proteger os seus lucros, para evitar que a verdade venha à tona. É uma conspiração dos muito ricos, dessas grandes corporações, sabotando a ciência e enganando você. É uma conspiração, na verdade, criminosa, porque isso tem graves consequências. Cada ano que nós postergamos as ações para conter o aquecimento global, mais grave o problema fica, mais difícil fica de resolver e mais estragos vão ficar irreversíveis. Por isso, não se deixe enganar. É preciso você saber o que é mentira e o que é verdade nessa história. Pois é isso aí, galera. Da próxima vez que alguém aparecer com essa história de conspiração de cientistas, de farsa do aquecimento global ou alguma mentira como essa, indica esse vídeo. É assim que a gente vai combater uma a uma as mentiras que os negacionistas contam. Gostou? Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, ative as notificações e fica ligado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!